Amém, igreja. Livro de Gálatas. Antes de sentar, abre aí comigo o livro de Gálatas. Eu quero estar meditando com os irmãos em Gálatas capítulo 4. Amém? Tem alguém na misericórdia? Se algum irmão está sem Bíblia, pega carona aí com o irmão ao lado. Não tenha receio, meu irmão, de dar carona aí para o seu irmão na sua Bíblia. Amém? Gálatas capítulo 4. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo de rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, é também feito herdeiro por Deus. Amém? Podem sentar. Fala assim comigo, eu sou filho de Deus. Amém. Eu creio que todos que estão aqui são filhos de Deus. E aqui fala de algo muito importante para nós, que é com relação à herança. Eu quero estar meditando com os irmãos. Nós recebemos um espírito de adoção. E depois nós passamos e somos regenerados no novo nascimento. E assim nos tornamos filhos de Deus. Amém, igreja? E aqui nessa palavra, eu quero estar meditando com os irmãos e tomarmos posse de algo que tem Deus para cada um de nós, a herança. E quando nós falamos da herança do Senhor, nós precisamos tomar posse desta herança. E nós sabemos que o nosso caminhar é pela fé. Você crê nisso? A palavra diz que o justo viverá pela fé. Sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero hoje ver com os irmãos um outro princípio. Porque às vezes nós caímos somente na fé e esquecemos que para Deus também existem alguns outros princípios que faz com que venhamos a entender a nossa posição de filhos, que faz com que venhamos a tomar posse da bênção do Senhor e da herança de Deus para as nossas vidas. Não podemos ficar também só com a fé, sabemos que é muito importante, é importantíssimo, porém, às vezes supervalorizamos a fé e negligenciamos alguns outros princípios. E hoje tem um princípio de Deus que eu quero estar trazendo para a igreja, para que a gente possa realmente usufruir da bênção. Volta comigo, vai um pouquinho para frente, em Hebreus 6, para que a gente possa estar alinhavando algo de Deus para as nossas vidas. O livro de Hebreus, capítulo 6, no versículo 12, Hebreus 6, 12. Então nós precisamos sim da fé, caminhar pela fé, o justo viverá pela fé. Sabemos que somos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus. Porém, tem algo aqui que nós vamos hoje estar aprendendo. No capítulo 6, Hebreus, versículo 12, nos diz o seguinte: não desejamos que vos torneis indolentes, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui, nesta palavra do escritor aos Hebreus, que a fé, ela tem algo a mais, para que a gente possa tomar posse da herança. Aqueles que herdam as promessas. Fala assim comigo, Deus tem promessas para a minha vida.
Então nós vemos aqui já duas coisas, não somente a fé, não podemos descartar a fé. Ministramos esses dias e falamos a respeito da fé, porém aqui tem algo a mais. Então diz, aqueles que pela fé e paciência, na minha tradução, tem algumas traduções talvez com vocês aí que diz, pela fé e pela perseverança. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que a fé não está sozinha, que para determinadas coisas eu preciso da fé e algo a mais. E principalmente, para tomarmos posse da nossa herança, tomarmos posse daquilo que temos de herança, que são as promessas de Deus, nós precisamos de fé e precisamos de paciência ou perseverança. Nós precisamos de algo a mais, não somente da fé. E é esse ponto que eu quero estar meditando com os irmãos nessa noite. Então tem algo a mais para nós. Existem vários ditados populares que falam por aí, que às vezes se adapta ao nosso caminhar como cristão. Mas tem outros que realmente não se adaptam. Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar, todos são filhos de Deus. Já ouviram isso ou não? Tem pessoas que falam assim, mas eu também preciso disso, eu também sou filho de Deus. E eu quero dizer para vocês, de uma maneira bem clara, que a palavra nos diz que nem todos são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que aceitam o Senhor, confessam com os seus lábios. Amém, meus irmãos? Esses sim são feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus recebem do Pai uma herança. Amém? Então nós precisamos de entender alguns princípios. E por isso que eu peguei essa carta aqui, que Paulo escreveu aos Gálatas. E o mesmo Paulo, um homem de Deus, escreveu algo parecido também à igreja de Roma. Vão comigo aos Romanos. Voltemos lá um pouquinho. Agora vamos em Romanos. Eu quero pegar com vocês capítulo 8 de Romanos. Aqui ele escreve a mesma coisa, porém com algumas coisas diferentes, mas querendo ensinar a igreja da mesma maneira que o Espírito do Senhor quer nos ensinar hoje. Romanos capítulo 8, no verso 14 em diante, temos o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vemos pela palavra que nós precisamos confessar o Senhor Jesus com os nossos lábios, crer no Senhor, para sermos feitos filhos de Deus. E vemos também que nós precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor, para sermos realmente filhos de Deus. Porém, aqui nós já começamos a enxergar que não são todos que são filhos de Deus. Porém, Deus deseja dar essa filiação a todos. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar claro aqui, para não ficar aquela questão de exclusividade, para que o ego não venha inchar. Poxa, nós somos filhos de Deus, aquele que está ali fora não é filho de Deus. Aquele ali não é filho de Deus e cabe a nós levarmos ele à adoção da mesma maneira que nós fomos adotados. A bênção. Então aqui ele começa a dizer a mesma coisa novamente, Paulo. Então, repetindo o versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então nós vemos aqui Paulo novamente, o mesmo Paulo, da mesma maneira que ele falou para a igreja da Galácia, agora ele fala para a igreja de Roma, e fala na questão da filiação e de herança. Nós vemos aqui novamente ele falando na questão de filiação e de herança. Então nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados pelo Senhor, nós somos filhos do Senhor. Só que aqui ele coloca algo a mais. Ele diz o seguinte, que nós somos filhos, versículo 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Amém? Fala assim, eu sou herdeiro de Deus. Meus irmãos, nós precisamos hoje, antes de nós entrarmos de como tomar posse da herança, entender essa questão da herança de Deus para nós. Eu não sei se você já recebeu alguma herança.
Então, talvez você tenha recebido. E quando nós falamos receber herança, só falar que recebeu uma herança fica muito vazio. Porque uma herança pode ser, de repente, um álbum de figurinha. O meu pai faleceu e me deixou para mim de herança um álbum de figurinha do Pelé, da década de 70. Ou, de repente, a herança pode ser algo muito mais significativo para nós, hoje, aqui na Terra. Valores e etc. Então, pelo fato de muitas vezes nós não termos recebido herança, a gente às vezes não tem noção do que é a palavra de Deus quando ele fala que nós somos herdeiros de Deus. E eu quero dizer que tudo que existe, tudo que há, Ele criou e tudo é dele. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Então nós nos tornamos herdeiro desse todo. Então esse princípio nós temos que entender. Porque muitas vezes nós nunca recebemos nada de herança. E eu fiquei assim pasmo quando eu soube que herança não é só bens. A gente também pode herdar dívidas. É triste isso, mas é verdade. Se um parente próximo morrer lá e tiver muita dívida, você herda também a dívida, misericórdia. Porém, graças a Deus, o nosso Deus não tem dívidas. Mas Ele tem bênçãos para a nossa vida, amém? Então, primeira coisa que nós temos que entender é isso. Nós temos que sair da questão humana e pequena, da nossa identidade humana, e entender os princípios de Deus no âmbito espiritual. O nosso Deus é dono de tudo e de todas as coisas, e Ele nos dá por herança. E a palavra também diz que a herança se concretiza quando morre aquele que fez o testamento. Amém, meus irmãos? E nós vemos que o próprio Deus, também, humanamente falando, veio como homem, morreu para que nós tomássemos posse desta herança. Então esse princípio tem que estar conosco. Agora aqui, nessa carta aos Romanos, tem algo a mais que Paulo fala em relação à carta de Gálatas. Ele diz o seguinte, continuando aqui na parte B: herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, esse prefixo co, antes, quer dizer junto com. Quando nós falamos, por exemplo, cooperador, aquela pessoa ali é cooperadora, ela está junto com o operador. Operador é aquele que opera, que faz, que trabalha, aquele que está no labor. Então, se eu sou cooperador, eu estou junto com aquele que está no labor, aquele que está fazendo. Amém, meus irmãos? E aqui há algo muito importante para nós. Uma coisa que agora nós precisamos entender: nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos espirituais. Amém, meus irmãos? A nossa herança é essa. E hoje nós vamos entender, pode ser que você esteja sentado aí e falando assim: bom, tem algo errado, por que eu não estou usufruindo de toda essa bênção? A bênção de Deus, a herança de Deus, ela é em duas partes. Uma, a eternidade. Amém, meus irmãos? Essa é a melhor, a maior parte. Porém, Deus também tem herança para nós hoje, aqui na terra. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para a terra e aqui Ele usufruiu das bênçãos do Pai com Ele aqui na terra. Por isso que quando nós somos co-herdeiros com Cristo, não é somente na eternidade a nossa herança, é também hoje aqui na terra. O Senhor Jesus usufruiu de tudo, de todas as coisas. Ele foi homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. E Ele nos dá também essa legalidade para nós e para as nossas vidas hoje. E aqui tem uma ressalva com relação a sermos herdeiros de Deus Pai, e co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Continuando na parte C desse versículo, tem uma vírgula e diz: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, meus irmãos? Resumindo aqui,
O Senhor Jesus foi homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. E ele também padeceu por muitas coisas, e eu quero dizer para vocês, uma das coisas que nós precisamos entender com relação à nossa herança, é que também vamos passar por determinadas situações, determinadas coisas, e o Senhor nos fará da mesma maneira herdeiros. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele foi maltratado. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus muitas vezes não foi entendido. O Senhor Jesus muitas vezes ensinou, falou, porém não foi entendido e foi maltratado. E eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes passamos por situações semelhantes a essa, muitas vezes passamos por situações difíceis, porém, eu quero dizer para vocês, nós vamos padecer junto com o Senhor, porque também seremos glorificados com eles na herança. Amém, meus irmãos? E que o Senhor possa fazer-nos entender esse princípio. Agora vamos voltar ao livro de Gálatas. Então nós vimos aqui o mesmo Paulo escrevendo e ele coloca algo a mais, a questão de sermos co-herdeiros. Agora voltando em Gálatas. Agora eu quero estar pegando com vocês o seguinte. Olha só que interessante. Digo que todo homem, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Amém? E agora esse princípio nós precisamos entender. Mesmo nós tendo a herança, mesmo todos nós tomando posse dessa herança, muitas vezes não podemos usufruir dessa herança, porque ainda não temos maturidade. E esse é o princípio. Então, um dos princípios que eu quero estar falando para a igreja é que, assim como o Senhor Jesus padeceu em algumas coisas, nós poderemos sim padecer em algo aqui ou ali, porém, teremos vitória e a herança será nossa, tanto aqui quanto na eternidade. E o segundo ponto que precisamos entender e aprender é que nós só vamos tomar posse da herança, só vamos usufruir dessa herança quando deixarmos de ser meninos da fé e quando realmente nós alcançarmos a maturidade. Então Paulo explica aqui e fala, e da mesma maneira acontece hoje. Se uma criança recebe uma herança, ela não pode usufruir daquela herança, ele não pode vender, vamos supor, se os pais vêm a faltar e deixam uma casa para aquela criança, é dela. Mas haverá um tutor, haverá alguém responsável para essa criança, se ela for menor de idade, até ela atingir a maioridade. Ela não poderá fazer nada. Ela tem, mas não poderá usufruir. E esse ponto é importante para nós hoje. Esse ponto é muito importante para o nosso caminhar. Então Paulo fala aqui, digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Ele compara aqui, um menino que recebeu uma herança, ele está falando uma coisa no natural, na época dele. E ele pode ter recebido a herança, mas ele ainda é menor de idade. Em nada vai ter diferença do escravo. Por quê? Ele tem, mas não pode usufruir. Versículo 2, ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. E isso é importante, guarda aí no seu coração, porque nós vamos estar entendendo esse princípio de Deus. E aqui Paulo faz uma analogia entre a herança no natural, aqui na terra, com a nossa herança espiritual do Pai, tanto aqui na terra como na eternidade. No versículo 3 ele diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo de rudimentos do mundo. Então aqui ele faz, da mesma maneira que acontece no natural, com relação à herança, a uma criança que não tem maturidade, que ainda não chegou a ser uma pessoa responsável debaixo das leis, da mesma maneira nós recebemos a herança. Então, meus irmãos, aqui vem algo de Deus para nós, para que a gente venha entender o princípio de Deus. Não basta a fé, não basta aceitar Jesus, não basta nos posicionarmos e entendermos que somos filhos de Deus. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ser maduros na fé, para usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, hoje e também na eternidade. Só a partir disso. E é interessante que ele colocou aqui no versículo 2, que estará debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então existe um tempo
E nós precisamos entender esse princípio. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Nós precisamos entender os princípios de Deus na nossa vida. Vamos pegar um exemplo clássico nosso aqui. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. Amém? O que aconteceu? Um dos filhos nessa parábola, ele pediu ao pai a sua parte na herança. Mas ele não era maduro o suficiente para poder lidar com aquilo. Ele saiu achando que estava abafando. Ele saiu achando que estava ali, olha, na melhor das situações. Então, ou seja, o pai entregou aquela herança para um filho que não estava maduro. Ele poderia ter a idade que for, porém ele era imaturo. Tanto que ele foi, torrou tudo, perdeu tudo e voltou. E aqui mostra a questão da misericórdia. Agora vamos ver o outro filho que ficou com o pai. Vocês conhecem a parábola, amém? Aquele outro filho chegou quando viu que o seu irmão tinha pego a parte da herança, tinha torrado tudo, e a hora que chegou, o pai fez a maior festa, um banquete, pegou e matou um novilho cevado, fez aquela maior festa, colocou roupas novas, anel no dedo, sandálias nos pés e etc. E ele chegou e falou assim: pai, ixi, vida, você não me dá nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos? E o pai vira para ele e fala assim: você está comigo. O que é meu, é seu. Amém, meus irmãos? Então eu quero dizer o seguinte: uns são bebês na fé, são imaturos, e Deus não vai largar a bênção na mão daquele que é imaturo. Outros estão na filosofia do cabrito. Tem outros que estão filosofando o cabrito. Ai, Senhor, puxa vida, o Senhor não me dá nem um cabrito. E o Senhor está falando: eu não te dou um cabrito porque tudo é seu. Você está olhando para o cabrito enquanto você tem aí um novilho cevado, você tem picanha maturada, enquanto você tem costela, enquanto você tem aquilo e isso, enquanto você tem tudo demais, e você está olhando para o cabrito. Meu irmão, enquanto você está preocupado com a buchada de bode, o Senhor está falando: tem algo maior e melhor para a sua vida. Então tem uns que são imaturos, não podem receber porque são imaturos. Outros estão presos na filosofia do cabrito, também tem tudo na mão, mas está olhando para coisas pequenas, está olhando para coisinhas ao seu redor, está olhando para um irmão que recebeu isso ou aquilo, enquanto Deus está falando: o seu irmão recebeu isso, recebeu anel, recebeu roupa nova, e você tem muito mais, porque você faz parte desse reino. Você está junto. Então precisamos entender esse princípio de Deus. Precisamos entender que recebe a herança todos aqueles que aceitam o Senhor, todos aqueles que são adotados como filho. Amém, meus irmãos? Porém, só vai tomar posse da herança aqueles que realmente crescerem na fé, aqueles que realmente forem maduros. Aí sim, o Pai vai determinar o tempo, o momento e a hora. Esse está maduro. Então não podemos descartar esse princípio. Conhece também aquela passagem? Vamos comigo em Mateus 15. Daquela mulher que caminhava, ia atrás dos discípulos. Mateus 15. A mulher cananeia. Ela não era filha de Israel. Mateus 15, a partir do versículo 21. Olha que interessante. Eu quero que você entenda isso. Para sair da filosofia do cabrito, para entendermos o todo de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Olha só, capítulo 15, versículo 21 de Mateus. Partindo Jesus dali, foi para uma região de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Jesus não lhe respondeu palavra. Olha só. A princípio, quando você olha aqui, Jesus não deu a mínima para a mulher. Parece um negócio assim, de contrassenso.
Jesus, Deus misericordioso. Mas ele não dá a mínima para aquela mulher. Continuando no versículo 23. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Meu irmão, a mulher começou a pedir: Senhor, filho de Davi. Depois, num certo ponto, os discípulos até se incomodaram. Aqui, na nossa linguagem, para a gente entender, a mulher era barraqueira. Ela começou a gritar, a espernear. E os discípulos começaram a ficar preocupados: Senhor, o negócio está ficando feio para nós. Ou Senhor, despede, fala que não vai atender, ou então dá atenção para a mulher, porque o negócio ali está... E olha, a mulher, quando dá de falar, gente, o negócio é... né? Ela consegue, assim, uma quantidade de palavras por segundo que é algo surpreendente. É sobrenatural. Então ela já estava assim, a situação estava já terrível. E olha só, o que Jesus diz? Versículo 24, respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus deixou muito bem claro várias vezes. Certa vez, quando ele separou os 70 e pediu para que fosse de casa em casa, 2 a 2, ele diz: vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus, ele tinha um princípio. Ele estava ali para, primeiro, trazer a salvação e a palavra para o povo da aliança, os filhos de Abraão. Então ele tinha esse princípio e ele não ia mudar esse princípio. Então ele chegou e falou, e nisso a mulher barraqueira, ela escutou o Senhor Jesus falando isso. Apesar de todo o barraco, a mulher tem uma capacidade incrível. Além de falar uma quantidade enorme de palavras por segundo, ao mesmo tempo ela consegue ouvir tudo que está acontecendo ao redor. É algo assim. Hoje, só fazendo uma observação, eu cheguei aqui, estava um pessoal ali fazendo a crentonete. E interessante, porque sempre eu vou, guardo o carro no estacionamento, passo por ali, e a hora que eu paro o carro no estacionamento, eu já escuto. E hoje estava quieto, falei, não vai ter crentonete. Aí eu passei lá, estavam os homens. Eu falei, nossa, que silêncio, será que vai sair alguma coisa hoje? Ele não fala com a gente, não fala com a gente. Se for falar, queima o arroz. E tinha outro lá no feijão, preocupado com o feijão. Não. Então a mulher tem essa capacidade. E essa mulher cananeia, apesar de estar fazendo todo aquele barraco, ela ouviu o que Jesus disse a respeito do povo de Israel. E ela continua então, e ela faz menção a algo aqui que é interessante, olha só. Vamos lá. A mulher chegou e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele respondeu, não é bom negar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu quero deixar muito bem claro aqui. Tá? Jesus não está chamando a mulher de cadela. Eu quero deixar claro aqui que ele está usando, inclusive, uma linguagem até amorosa. Ele está fazendo uma comparação, meu irmão, para você entender o que estava acontecendo na época. No hebraico, existe a questão do cão. A hora que você fala o cão, é todo aquele animal selvagem. Entra aí toda a família do lobo e etc., cão selvagem, aqueles que comem, animais mortos e etc. Agora, a hora que fala cachorrinho, está falando de animal doméstico. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você entenda essa diferença. Jesus virou para aquela mulher, e apesar da gente ler isso, e achar que Jesus estava pulando o corguinho, como diz os goianos, não é possível que Jesus fez isso. E ele está falando, olha, não é bom eu tirar daqueles que estou aqui na casa, para dar àqueles que estão participando da casa. Ele está dizendo, olha, você é bem-vindo aqui. Você está morando aqui nesta terra. Você é bem-vindo, mas primeiro eu tenho que atender a mesa daqueles que eu vim para fazer. Então ele não estava dizendo nem descartando. Se fizer aqui uma analogia, ele está usando uma linguagem, inclusive, para aquela mulher, e ela entendeu o que Jesus estava falando.
Continuando aqui. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Aqui ela está falando: olha, eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Basta aí as migalhas. Aquilo que está caindo aí para mim já serve. Eu não estou querendo que o Senhor tire deles para dar para mim. Eu não estou pedindo que o Senhor tire daqueles a quem o Senhor veio, que fez uma aliança como Deus Pai e veio para fazer primeiro para eles. Eu não estou querendo que arranque deles para dar para mim. Eu estou dizendo o seguinte: eles não estão aproveitando tudo. Aquilo que está sobrando para mim já serve. E olha só, todos conhecem essa história. Versículo 28, então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Bom, eu peguei essa passagem e li para vocês, para entender o seguinte: a herança, até aquele momento, até Jesus morrer na cruz, amém, meus irmãos? A herança era somente para os filhos de Israel, para os descendentes de Abraão, amém? Então até esse momento era só para isso. Mas sobrou umas migalhas. Sobrou um pouquinho. E se com algumas migalhas houve libertação, houve transformação, uma menina endemoniada foi salva, liberta e abençoada, sem nem precisar o Senhor Jesus ir até a casa dela, imagina você que tem toda a herança na sua vida. Amém, meus irmãos? Entenda o princípio. Eu estou pegando aqui para a gente entender. Jesus, até a sua morte, ele era filho unigênito de Deus. Depois que ele morreu, ressuscitou, ele tornou-se o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos que foram feitos herdeiros. Então eu, você e cada um de nós somos herdeiros da bênção de Deus. Amém, meus irmãos? E se migalhas fazem diferença, imagina a totalidade. Nós precisamos entender o princípio de Deus na nossa vida. Fala assim: a herança é para aqueles que já são maduros. Aqui no Brasil é fácil a gente entender isso. Nós temos uma característica. Os jovens hoje em dia ficam num desespero para fazer 18 anos. Para quê? Para tornar responsável, ir trabalhar, ter o seu próprio sustento. É para isso? Chama CNH. É inacreditável, gente. É aquela questão da liberdade. Eu vou pegar moto, vou pegar carro. E fica na torcida para um guarda parar, para poder mostrar a carteira. Aquela questão toda. Por que não pode antes? Porque a nossa lei interpretou que a partir dos 18 anos já tem uma certa maturidade, que eu acho que não é tanto, para poder dirigir um veículo automotor. Tem outros que nem uma bicicleta ainda não tem muita capacidade, mas amém. Então a lei é a lei. E da mesma maneira nós precisamos entender que nós precisamos crescer, nós precisamos caminhar, nós precisamos chegar ao ponto. Nós precisamos ir atrás. O crescimento natural, aqui para nós, vai acontecer. Amém? Quer você queira, quer não, o teu filho aí vai vindo, vai passar a adolescência, ele vai fazer 18 anos. E a hora que fizer 18 anos, se prepara, meu filho, que você vai ter que pagar, autoescola, não sei quantos, bomba de novo, vai lá, faz de novo, bomba de novo, vai lá, faz. E você vai bancar tudo isso. E precisamos entender esse princípio. Mas ele cresce naturalmente, ele vai chegar a essa idade. Temos outros pontos também que mudam, Você pode colocar o seu filho como dependente no teu imposto de renda até os 21 anos. Passou disso, o governo já sabe, agora não é mais dependente não. Mesmo que esteja aí mamando uma madeira deitadinho na cama, ele não é mais dependente, a não ser que esteja fazendo faculdade. Mas aí tem uns que também ficam na faculdade. Aí o governo percebeu isso e falou assim: mas tem um limite também na faculdade. Então nós vemos a questão da maturidade. E no nosso caminhar, no nosso dia a dia, na nossa vida aqui, a maturidade sempre vai chegar. Quer de uma maneira ou de outra, mas vai chegar. Porque a pessoa vai crescendo.
Agora com Deus há algo diferente. E é isso que nós precisamos entender. Porque a nossa herança, nós vamos tomar posse, nós vamos usufruir quando deixarmos de ser criança, quando deixarmos de termos tutores, quando deixarmos de termos pessoas que fiquem conosco e realmente venha a crescer e ter maturidade para usufruir. Por que não pode antes? Porque Deus sabe muito bem que se você não tiver maduro o suficiente, é um perigo. Até as bênçãos é perigosa. Quer ver um exemplo? Um outro exemplo característico para a gente poder entender esse princípio de Deus? Você já viu, tem por norma, por regra no nosso país, todo remédio, todo medicamento, tem escrito, manter fora do alcance das... O medicamento é ruim? Vai ser ruim se cair na mão de uma criança. Porque ela não sabe a posologia. Ela não sabe como que deve tomar. E ela acha que aquilo, ainda mais se tem uns comprimidinhos coloridos, bonitinho, vai achar que é balinha. E vai colocar aquilo, né, na boca. Esses dias atrás, aqui na igreja, estivemos orando, chegou aqui um pedido de oração, por uma criança que tinha tomado algo e não sabia nem o que, a mãe não sabia nem o que, estava internada. Graças a Deus, em nome de Jesus, amém, igreja? Oramos, né, Deus moveu, fez, está bem, tal. Então, todo medicamento, todo, está escrito lá, que deve manter fora do alcance das crianças. Não porque é ruim, não porque às vezes a criança não esteja precisando. Às vezes a criança está passando por uma enfermidade e precisa daquele medicamento, e aquele medicamento vai ser bom para a vida dela. Porém, tem um tutor, tem a pai, a mãe, alguém que instruído pelo médico, vai dar as doses certas, no momento certo, na hora certa. Por quê? Porque a criança não tem capacidade, ela não é madura suficiente para tomar o seu próprio medicamento. A bênção, a herança de Deus vem numa caixinha. Toda a herança de Deus, tudo aquilo que Deus tem para mim, para você, para todos nós, vem numa caixinha. Atenção, manter fora do alcance das crianças. É certeza, gente. Porque às vezes bênçãos que são boas e maravilhosas, mas se cair na mão de uma criança, perdeu o efeito. Aquilo que poderia ser bênção, pode trazer um problema muito sério. E nós vemos, né, os apóstolos, Paulo, homens de Deus, alertando a igreja, como nós lemos aqui em Gálatas, em Romanos, a respeito disso. Quer ver algo interessante? 1 Timóteo, rapidinho comigo. Vamos pegar aqui a primeira carta a Timóteo, também conhecida nossa. 1 Timóteo, deixa eu achar aqui, capítulo 3. Capítulo 3. Aqui Paulo está instruindo a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, que estava tomando conta de uma igreja. Para quem está na escola bíblica aqui, lembra disso? Paulo deixou ele tomando conta de uma das igrejas que ele abriu. E aqui Paulo instrui o seguinte, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Versículo 6 diz o seguinte, ele está falando para Timóteo escolher alguém para ser presbítero, para ser pastor, para estar cuidando da obra do Senhor. E aqui no versículo, vou pegar só o versículo 6, diz o seguinte, não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Ele falou, olha, Timóteo, quando você for escolher alguém para tomar conta da igreja, para cuidar de uma congregação, a igreja está crescendo, Timóteo, que bênção. Não pegue neófito. O que é neófito, meu irmão? É novo na fé. E é claro, olha, eu sei, a gente passa por isso. Nós como pastores, quando tem que escolher alguém para ungir, para cuidar, para fazer, dá uma vontade muito grande de pegar aqueles novos na fé, porque aqueles novos na fé, meu irmão, estão turbinados. Aqueles novos na fé, meu irmão, está com aquele fogo puro. Alguns dizem o primeiro amor. Não, meu irmão, nós temos que estar no primeiro, no meio, no fim, no último amor, porque o amor é um só, porque Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas eles estão naquele gás. E é claro que dá vontade de você pegar, colocar ele na liderança, pegar ele para cuidar de um grupo discipulado, cuidar de um ministério, pôr na frente. Dá vontade, meu irmão, dá vontade de pôr, porque o camarada, olha, parece que toma Red Bull o dia inteiro. Olha, é aquele gás. Enquanto você olha para os outros, vai, irmão, ajuda, vamos fazer. Sei não. Que nem aquela hiena chorona. Céus, vida.
Então dá vontade, vem aquele comichão para quem está na frente da obra. E aqui Paulo está alertando Timóteo: Timóteo, não caia nessa cilada, não coloque neófito na frente. Por quê? Ele pode estar no poder de Deus, não negamos isso. Ele pode estar experimentando um sobrenatural de Deus, não negamos isso. Ele pode estar numa fase maravilhosa do poder do Espírito, do agir de Deus, amém. Porém, ele ainda é novo, e quando é novo, não vai suportar o peso da responsabilidade. E se fizer isso, vai cair na mão do diabo. Existe aí algumas igrejas que seguem algumas coisas que, amém, respeitamos, porém nós não seguimos. Que tem um crescimento automático. Então abre ali, aquilo ali é um grupo, vai chamar de celular, vamos pôr assim, né? E ali aquele negócio cresce, e chegam com tantos, aí já tem que dividir, e já pega outro, já cuida desse, já aumenta, já... Ai, que maravilha, a igreja, olha, em 6 meses ela estava com 600 membros, foi para 5.860, que maravilha, que coisa maravilhosa, mas falta gente, com certeza vai faltar líderes, porque tem um monte de neófitos. Por quê? Porque a questão do crescimento, meu irmão, é pessoal. Existem vários tipos de sementes, existem várias sementes. Existe aquela semente que é uma semente de feijão, que você planta feijão, com 3 meses você está colhendo feijão. Amém, igreja? Agora também tem semente de abacate. Se você plantar uma semente de abacate, você não vai comer abacate dessa semente. Só a sua próxima geração. E tem muitos abacatão aí, semente de abacate. E nós como pastores, por exemplo, dá uma vontade: Senhor, tira esse caroção, pega um carocinho de feijão, vai mais rápido. Porém, quem sabe o dia, quem sabe o momento de ficar como tutor? É o Pai. Amém, meus irmãos? Então aqui, e olha só, eu vou pegar um exemplo para vocês. Olha um exemplo assim, Diótrefes. Quem que é esse, pastor? Esse Diótrefes está lá na 3ª João. Olha, vai lá comigo rapidinho, só para a gente entender esse princípio. 3ª João. Que capítulo, pastor, da 3ª João? Só tem um capítulo, meu irmão, vai lá. 3ª João, capítulo 1. Diótrefes. Eu costumo chamar esse camarada de Idiótrefes. Olha só que interessante. Versículo 9. Achou aí, 3ª João? Lá no finalzinho da sua Bíblia. Não é o Evangelho, é a 3ª carta de João. Achou aí, meu irmão? Olha só que interessante. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia, não nos recebe. Sabe quem que é Diótrefes? Que eu costumo dizer, Idiótrefes. Ele era pastor de uma determinada igreja. Uma igreja que João abriu. Depois você lê em casa, é rapidinho essa carta aí, você lê assim, vapt-vupt. E ele fala o seguinte: olha, eu estou escrevendo para Diótrefes, eu quero ir lá, e ele não me recebe. Meu irmão, sabe quem que é esse? João, o discípulo amado, o último dos apóstolos vivos. E ele escreve para Diótrefes: Diótrefes, eu quero ir aí na sua igreja, eu preciso ir aí. Essa igreja eu ajudei a fundar, são os meus filhos na fé, eu quero ir aí. E Diótrefes não aceita. Já pensou um seminário de escatologia com o próprio João? Parou para analisar, meu irmão? E por que ele não queria? Por causa da primazia. Neófito. Por isso que Pedro fala: olha, nós não podemos, olha bem, precipita, peca quem estende a mão, quem unge de maneira errada, antes da hora. Tudo tem o seu momento, existe um crescimento, todos nós passamos por um crescimento. Hoje em dia, meu irmão, nós estamos nessa questão aí do fast food, tudo rápido, tudo para ontem, tudo muito rápido. Tem gente que acha que a palavra de Deus, que a ministração, que o crescimento é fast food, que eu já entro aqui, aceitei Jesus, sou filho de Deus, amém, aleluia, sou filho, sou herdeiro, e agora eu já posso fazer, eu vou fazer, e a bênção de Deus está na minha mão, e eu vou fazer, vou exercer, e quebra a cara, porque não tem experiência, porque sobe a primazia.
João está falando, olha, esse Diótrefes, ele não deixa eu ir até aí. Olha o próximo versículo, por que ele não deixa? Versículo 10. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele falou, sabe por que ele não deixa eu ir? Porque ele sabe que se eu for aí, eu vou mostrar o que ele está fazendo errado. Porque ele é neófito. Porque ele está ensinando coisas que não é para ensinar. E por isso que João escreveu essa terceira carta. E ele não escreveu, ele escreveu a um outro presbítero, amado, chamado Gaio. Falou, Gaio, eu tenho escrevido para Diótrefes, e o Diótrefes não está fazendo nada, não deixa eu ir, por isso estou escrevendo para você agora. E por que ele não deixa? Por causa da primazia, por causa do orgulho. Meu irmão, se você põe um neófito na frente, o orgulho já sobe. Porque ele não passou pelo que tinha que passar para dar o real valor. Ele não sabe o que é fazer a obra, estender. Porém, nós precisamos crescer. Amém? Eu quero repreender, não pelo fato de que a gente não precisa, e temos que tomar cuidado, nós não podemos ter a síndrome de Peter Pan. Tem muitos aqui que estão na síndrome de Peter Pan. Eu quero ser criança na fé, eternamente. Eu quero estar no leitinho espiritual, eternamente. Eu quero ser criança. Tem uns aí pedindo para Deus a sininho. Eu quero. Para com isso, meu irmão. Nós precisamos. Agora a diferença entre o nosso caminhar natural, o nosso crescimento natural, você vai crescer, quer queira, quer não. Você vai atingir a maturidade. Às vezes, somente na carteira de identidade, não, realmente como homem ou mulher. Porém, com o nosso caminhar na fé é diferente. Nós temos que pedir, clamar. 1 Pedro, rapidinho, para a gente entender. Amém, igreja? Fala assim, a bênção, a minha herança, só virá quando eu for maduro. Amém, meus irmãos? Esqueça. A bênção de Deus vem naquela caixinha. Manter fora do alcance de crianças. E quem é criança na fé, não vai receber. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 Pedro. Vamos pegar aqui a partir do versículo 1. Acharam aí? Amém? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimento, e invejas, e toda sorte de maledicência. Versículo 2. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Amém? Meu irmão, o crescimento, nós temos que desejar. Amém, meu irmão? Fala assim, o meu crescimento espiritual, eu tenho que desejar. Nós temos que desejar, nós temos que querer, meu irmão. É diferente do crescimento natural. O crescimento natural, quer você queira, quer não, você vai crescer, você vai atingir a maioridade, quer você tenha consciência disso, quer não tenha, você vai crescer. Agora, o crescimento espiritual só é para aqueles que desejam, para aqueles que querem. E por isso que Pedro fala, olha, deseja, nós temos que desejar o crescimento. Nós temos que clamar, nós temos que falar para o Senhor, Senhor, eu quero crescer. Eu não quero ficar como menino na fé. Eu não quero ficar encalhado, eu não quero ficar parado, estagnado. Eu quero crescer. Amém, meus irmãos? E tem muitos que às vezes vão e depois retrocedem. Eu não vou entrar agora em detalhe, mas Paulo fala também, uma das suas cartas, fala assim, tive que voltar e dar-lhe alimentos de bebês, leite. Vocês que já poderiam estar fazendo, ensinando, estão retrocedendo. Então, no nosso caminhar espiritual, nós temos que desejar crescer. Amém? Não é tempo. Você acha que tempo de crente é crescimento. E tem gente que está há 80 anos na igreja encruado. 80 anos usando fralda. 80 anos mamando na mamadeira. 80 anos deitando no chão dando birra. E achando que está abafando. Tempo de igreja, meu irmão, não é crescimento.
O crescimento espiritual não é automático, é para aqueles que desejam, para aqueles que querem, para aqueles que almejam, para aqueles que estão realmente querendo crescer. Amém, meus irmãos? Não é automático. Tem gente que tem mais hora de igreja do que urubu de voo, mas está aí encruado. Não consegue, não faz. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou estar no discipulado de novo, lá na apostila 1. Falei, vai estar. Poxa, mas já é a 5ª vez que eu estou fazendo. Eu falei, não aprendeu ainda? Nós precisamos desejar crescer. Amém? Agora, uma observação importante para nós. Desejar crescer, almejar crescer, cabe a nós. Determinar o tempo em que já não somos mais criança para receber da herança é com o Pai. Amém, igreja? Fica em pé, em nome de Jesus. O maior sinal de imaturidade é quando alguém quer muito algo. Esse é o maior sinal de imaturidade. Tem gente que chega aqui às vezes para mim e fala assim: ai, pastor, eu quero. Então, quando você deseja, meu irmão, não é aquela questão de ficar pedindo. É você desejar, orar e Deus vai fazer. Amém? Quantas vezes nós não ouvimos aquelas coisas? Ai, porque eu fui numa reunião e um profeta ou uma profeta de Deus falou comigo que eu seria levita na casa do Senhor. Isso é o que mais tem de profecia, né? Depois da profecia de casamento, a segunda maior profecia que tem, profetada, é de que o povo vai ser cantor, vai ser levita, vai tocar instrumento, etc. E às vezes a pessoa não sabe cantar nada. E às vezes, meu irmão, pode ser que com a misericórdia do Senhor, né? Mas lembre-se que desejar, almejar, ir atrás do crescimento, cabe a nós. Determinar se já cresceu ou não, cabe ao Pai. Por isso, que nessa carta aos Gálatas, Paulo fala, ele está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Amém, meus irmãos? Então nós vamos clamar ao Senhor, vamos desejar crescer na presença do Senhor. Amém? Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai.